Viva chegou ao Biosfera. Portugal e Espanha partilham a mesma beleza e biodiversidade do Parque Natural do Tejo Internacional, mas os problemas de gestão e conservação marcam a realidade portuguesa. Falta de vigilância, sinalética e navegação descontrolada em áreas de extrema sensibilidade têm sido ao longo dos anos uma constante. O plano de ordenamento, recentemente aprovado, reúne uma série de intenções urgentes de serem concretizadas no terreno. Visitámos a área protegida do Parque Natural do Tejo Internacional e o diretor, Armando Carvalho, garante que a maioria dos problemas irão ser sanados com o plano de ordenamento. O ambientalista Miguel Sanches explica-nos como a política de transvases espanholas está a prejudicar a qualidade da água que chega a Portugal. Convidámos o Coelho para o bilhete de identidade desta semana. Conheça melhor uma espécie-chave dos ecossistemas mediterrâneos. 24 horas a descobrir a biodiversidade. Este foi o mote do evento BioBlitz, que cruzou os oceanos e chegou a Portugal, mais concretamente ao campus de Gambelas, em Faro. E ainda a análise do Bioíndice. Eis algumas sugestões para ficar na companhia do programa mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. O Tejo Internacional é parque natural, mas durante 8 anos esteve sem plano de ordenamento, sinalética, vigilância e fiscalização. O ICNB pretende mudar esta realidade com cerca de 670 mil euros provenientes de fundos comunitários, parcerias locais e dinheiros públicos previstos no plano de atividades deste ano. Em Alares começa a visita ao Parque Natural do Tejo Internacional, uma área protegida de 28.120 hectares criada no ano 2000. A escolha do local prendeu-se pela reconhecida importância em termos de conservação da natureza e, sobretudo, pela existência de espécies protegidas e em perigo de extinção. Mas, apesar da classificação, a sinalética é quase inexistente e não se encontram indicações de percursos recomendados, regras ou cuidados a ter no território. Espanha, ao contrário do que acontece em Portugal, o processo de criação de uma área protegida é antecedido da criação do plano de ordenamento, ou seja, primeiro faz o instrumento de gestão do território e só depois de estarem definidas as regras e o que em que sítio é que se cria o parque natural. Nós funcionamos ao contrário, primeiro criamos o parque, que na verdade não é apenas quase um instrumento político, parque natural, só depois, mais tarde, é que se cria o plano de ordenamento. Sem zonas delimitadas nem indicações visíveis, a área portuguesa do Parque Natural do Tejo Internacional está sujeita à caça furtiva, invasão de viaturas e construção ilegal em áreas sensíveis. É um instrumento fundamental de qualquer área protegida, não é? Identificar as zonas onde determinadas atividades são permitidas, onde outras não são permitidas, onde devem ser favorecidas determinadas atividades. Portanto, na verdade, é isso que no dia-a-dia permite efetivamente contribuir para a conservação dos valores e, ao mesmo tempo, consoante as áreas, se forem parques ou reservas, contribui também para o desenvolvimento local das populações. De facto, o Parque Natural do Tejo Internacional tem, do ponto de vista de visita, de aliciante para visita, muitas deficiências. A sinalética é muito reduzida, aquilo que está no terreno aponta algumas direções, mas, digamos, a informação capilar, a informação mais reduzida, não existe. Também a falta de sinalização nos troços do Rio Tejo, que divide os parques naturais português e espanhol, fez com que durante vários anos não fossem cumpridas as regras que condicionam a navegação em áreas de proteção total e parcial, essenciais para conservar aves e vegetação ameaçadas. Basta a presença a poucos metros do ninho para que algumas espécies abandonem o ninho nas alturas mais críticas em que têm ovos ou que têm crias pequenas, e isso é problemático em termos de conservação destas espécies muito ameaçadas, não é? No caso da cegonha preta, que existem menos de 100 casais em Portugal, qualquer perca é significativa em termos de conservação. Criado em 2005, depois de publicado o plano de ordenamento, o Parque Natural do Tajo Internacional não conhece estas ameaças, mas as propostas de instalação de parques eólicos e de grandes centrais termossolares começam a preocupar os defensores da natureza. O Tejo Internacional é uma zona de dispersão para as aves juvenis, especialmente desde o centro da Serra de São Pedro, que passa através de Monfragüe e outras zonas. Cria-se uma espécie de corredor com tendência natural para ser colonizado por essas espécies.
Cerca de 50 km do Rio Tejo estão incluídos na área do Parque Natural e as escarpas são fundamentais para a conservação de espécies da fauna e flora. A restante paisagem revela-se mediterrânica, com bosques de sobreiro, medronheiro, carrasco e oliveira. As zonas de montado e estepes cerealíferas são biótopos que encontramos na região da Beira Baixa, essenciais para a ocorrência de mamíferos como o gato-bravo, a gineta, o saca-rabos e o texu. É uma situação em que o Parque Natural Tejo Internacional não foi abrangido por uma linha de atuação interior financiada pelo Programa Operacional do Ambiente e agora temos que salvaguardar essa situação em termos dos próximos instrumentos de financiamento que possamos vir a utilizar. O Programa Operacional do Ambiente financiou na área do Tejo Internacional, em que os recursos são escassos e que o investimento devia ter sido dirigido não para alcatroar estradas, mas sim investimento feito no sentido de valorizar o património natural, de investir no património natural e mesmo na requalificação de algumas atividades económicas. Os cortes orçamentais na área do ambiente impedem o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade de ter os meios para a gestão necessária das áreas protegidas. Mas enquanto no lado português contamos com um vigilante, no Parque Natural de Espanha, de área mais reduzida, com 25.088 hectares, encontramos 7 vigilantes da natureza. É muito insuficiente para um espaço tão grande. É muito pouco para um espaço tão grande. Isso é evidente. Também é um tema político, porque não é assim tão caro quanto isso e pode inclusive considerar-se uma medida de benefício social do parque, sempre que as pessoas que se dedicam a estas tarefas sejam provenientes das redondezas. Dedicado a estas tarefas se contratem no próprio entorno. O Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade neste momento não está sozinho no terreno. A atuar sobre o mesmo território, nós temos neste momento articulação e fazemos esse trabalho em articulação com as equipas do EPNA e temos 6 equipas a trabalhar. Obviamente, isto não entendemos que o trabalho que o Instituto deve fazer, sob o ponto de vista do seu corpo de vigilantes, possa ser substituído por outras entidades. A falta de alimentos justifica o aumento dos ataques de abutres a rebanhos na zona do Tejo Internacional. Em vários pontos do país foram construídos alimentadores que aguardam o licenciamento da Direção-Geral de Veterinária, um processo que se arrasta há demasiado tempo, sem solução para as aves selvagens. O aumento de casos de BSE, mais conhecida pela doença das vacas loucas, em explorações industriais de gado, mais frequentes nas zonas do centro e norte da Europa, deram origem, em 2002, à Diretiva Europeia que decretou a recolha obrigatória de cadáveres de bovinos e equídeos que antes ficavam no campo e serviam de alimento para as aves necrófagas. É nítido que há uma redução da disponibilidade de alimento, é um problema sério. Os nossos centros de recuperação todos os anos têm aumentado o número de juvenis de espécies que aparecem por inanição, por falta de alimento, principalmente no final da época de reprodução, quer de grife, quer de abutre negro tem aumentado nos últimos anos. Em Espanha aconteceu o mesmo e mesmo aqui do outro lado do rio, a Junta da Extremadura neste momento está a construir 10 alimentadores de abutres, portanto numa tentativa de colmatar essa redução de alimento e no nosso entender deveriam ser criadas muito mais infraestruturas também para não fazer que as espécies dependam de um único sítio ou de vários sítios e continuem a percorrer, porque estas espécies num único dia podem percorrer mais de 100 km em busca de alimento. Nos últimos anos têm sido frequentes os telefonemas e os pedidos de ajuda que chegam a Quercos por parte dos proprietários de gado. Só em 2008 suspeita-se que a população de grifos, que nidifica na fronteira, tenha atacado 6 propriedades distintas. São situações muito particulares, algumas delas propriedades que têm encabeçamentos muito grandes, superiores a 1.500 cabeças de gado e que normalmente não têm pastores, não têm cães e são animais que passam muito tempo no campo e na altura que estão a parir há situações em que efetivamente parece haver ataques destas espécies a animais que estão mais vulneráveis, ou animais, às vezes alguns nados mortos que também nascem, alimentam-se das placentas. O que mais tememos é que realmente as pessoas comecem a exercer represálias sobre estas espécies selvagens, a colocar venenos, a abater este tipo de animais e ainda recentemente tivemos um episódio em que imediatamente no dia a seguir recebemos uma queixa na sede da associação, no dia a seguir deu entrada no centro de recuperação um abutre envenenado.
Só em Espanha existem cerca de 100 mil grifos, 10 mil indivíduos de abutre preto, 6 a 7 mil abutres do Egito e 400 quebra-ossos. Preocupado com os impactos da regulamentação europeia nestas espécies selvagens, o governo espanhol solicitou a colaboração do governo português no pedido ao Parlamento Europeu da revogação da lei que impede a permanência dos cadáveres de gado nos campos agrícolas. No Parque Natural do Tejo Internacional, entre Portugal e Espanha, partilha-se biodiversidade, mas também um rio eutrofizado. Nos troços de barragem de Cedilho, Fonte Santa e Malpica do Tejo, começa a ser habitual encontrar um tom verde nas águas do rio. Pela sua extensão, o Tejo é o principal rio da Península Ibérica, nasce na Serra de Albarracín, em Espanha, e desagua no Oceano Atlântico depois de banhar Lisboa e tendo seguido um percurso de 1.100 km. Depois do Rio Douro e Ebro, o Tejo ocupa o terceiro lugar no que diz respeito a bacias hidrográficas na Península Ibérica, com 79.800 km². Mas desde a década de 90, que com a construção de grandes barragens e o aumento insustentável dos consumos de água, que o regime natural do rio é alterado e o caudal que aflui de Espanha é cada vez mais reduzido. Hoje são 14 as barragens que em território espanhol desregulam o caudal de água do rio Tejo. Esta política está completamente ultrapassada e não faz sentido quando, ainda por cima, estamos a assistir a um grande desenvolvimento também das regiões do interior, onde fica a capital de Espanha, Madrid, e que está a necessitar dessa água. Aliás, assim como outras zonas de Castela precisam, fundamentalmente, as províncias de Guadalajara e Toledo. Esta política também não faz sentido porque a cabeceira do rio Tejo perdeu nos últimos 30 ou 40 anos 50% dos seus caudais naturais, ou seja, não há água e o governo espanhol tem que repensar estes transvases porque realmente o rio Tejo está cada vez mais seco. Em Espanha, as quase 1.300 grandes barragens e o grande transvase Tejo Segura geram grandes impactos nas bacias comuns, em especial nas zonas baixas e na foz dos rios, como a contaminação das águas, a redução de areias e a destruição de fauna e flora. O gasto de água do Tejo é feito numa bacia externa, que é a bacia do rio Segura. Criaram-se ali muitas expectativas de desenvolvimento com o transvase do Tejo nos anos 60 e colocaram-se em regadio uma quantidade enorme de terras para usar a água que vinha do transvase. Como essas expectativas relativas à quantidade de água que vinha do transvase nunca se cumpriram, porque a nascente do rio Tejo nunca deu tanta água, agora esta região levantina sofre um déficit estrutural de uma necessidade imperiosa de água, quando o que tem que fazer realmente é adaptar o seu modelo de desenvolvimento à quantidade de água que possui e aos recursos que existem. No Parque Nacional de Monfragüe, situado na província de Cáceres e sob a gestão da Comunidade Autónoma da Extremadura, o rio apresenta sinais de eutrofização, fruto da diminuição drástica de caudal. No Alto Tejo, 80% da água do rio é transvasada para a bacia hidrográfica do rio Segura até ao Mediterrâneo, apenas 15 ou 20% da água flui pelo curso natural. Existe uma lei de 1971 que diz que praticamente 120% dos caudais naturais da parte alta do Tejo são transvasáveis, o que é uma absoluta aberração. Naquela altura, nos anos 60, não se fizeram estudos e foi dito isso. A isto temos que juntar outro fator, que é o da grande metrópole de Madrid e o seu cinturão periurbano, com mais de 100 milhões de habitantes. Acaba por ficar com os recursos dos afluentes que vêm do norte. A água que é devolvida ao rio acaba por chegar muito contaminada e o rio não tem capacidade de diluir essa contaminação. Em Portugal também já é visível o problema da eutrofização da água do rio Tejo. No Parque Natural do Tejo Internacional, a cor da água é sintoma de acumulação de matéria orgânica e falta de oxigênio. As análises e o dia-a-dia aqui no terreno comprovam-no que foi um problema que se tem vindo a agravar ao longo da última década, não só que estendeu-se ao longo do tempo, inicialmente nos períodos de verão, e basta olhar para o rio e ver em que condições é que o rio se encontra. É uma situação que, em nosso entender, e relativamente, mais uma vez, aos valores que o parque pretende proteger, aos valores principais pelos quais a área protegida foi criada. Não é uma situação que
tenhamos diagnosticado que afeta esses valores, é obviamente uma situação desagradável, porque corresponde a uma manifestação de indicação de que a qualidade da água não é a melhor. Não podemos esquecer que este rio abastece as duas cidades mais importantes da Península Ibérica. Existem afluentes, mas este é o rio que os liga. É a coluna vertebral da Península Ibérica. Este rio recebe os resíduos de 6, 7 milhões de habitantes, tem uma gestão demencial na sua parte média e inferior, e realmente o governo português deveria interessar-se muito mais por ele. Questionado pelo Biosfera sobre a eutrofização da água do Rio Tejo na área do Parque Natural, o Instituto da Água diz que nos últimos anos tem vindo a verificar-se uma tendência para a eutrofização, atribuindo-se ao fósforo presente na água, proveniente de fertilizantes agrícolas e de produtos utilizados na indústria e detergentes com fosfatos utilizados nas limpezas, a responsabilidade por esta situação. O INAG considera que, por enquanto, este caso não é justificativo de preocupação. É um problema social grave. No lado de cada fronteira não se tem dado muita atenção aos problemas da qualidade da água, e nós partilhamos vários rios internacionais com Espanha, e julgo que está na altura da própria população, não só ser as ONGs, mas também a sociedade civil a mobilizar-se para este tema, porque a água é um recurso fundamental e que não tem sido tratado da melhor forma. Temos ali uma situação muito visível, porque a situação de água parada, de um plano de água muito extenso, com uma forte incidência solar e, portanto, com algum aquecimento que existe, a situação em si, a ocorrência desse boom, não é nenhuma situação dramática. A 24 de outubro de 2008, o governo espanhol aprovou, sem conhecimento do governo português e da Comissão de Acompanhamento da Convenção de Albufeira sobre a partilha de rios, um transvase de 40 hectómetros cúbicos e meio de água entre os rios Tejo e Segura, correspondente ao último trimestre do ano. 22 hectómetros e meio serão para abastecimento humano e os restantes para rega. Evidentemente que o governo espanhol está a tentar manter como pode o transvase de cabeceira e fazer um novo transvase no meio do rio, aproximadamente a uns 200 ou 300 quilómetros da fronteira com Portugal. Isso vai traduzir-se, em primeiro lugar, em menos água, porque é a água que antes chegava a Portugal e que vai acabar por ir para outras zonas de Espanha. E, em segundo lugar, por uma pior qualidade das águas. A carga contaminante que vai chegar da zona de maior crescimento demográfico, económico e industrial de Espanha, que é Madrid, vai continuar a aumentar e essa água suja vai continuar a chegar ao Tejo. Segundo o governo da região espanhola de Castela-La Mancha, a nascente do rio Tejo tem atualmente menos água que a do Segura. As barragens na cabeceira do Tejo apresentavam a 22 de outubro de 2008 as reservas a 12,7% da sua capacidade, enquanto o Segura atingia os 15%. O valor do novo transvase recentemente aprovado foi determinado numa altura em que as reservas na nascente do Tejo se situam nos 315 hectómetros cúbicos, acima dos 240 hectómetros cúbicos limite. Os ambientalistas consideram que a capacidade do rio poder garantir um transvase de 600 hectómetros cúbicos anualmente é inalcançável. Desde o início da década de 80, que o Segura recebe por ano, em média, 350 hectómetros cúbicos de água. Também não podemos esquecer que todo o troço alto do Tejo, que vai desde a Extremadura para leste até Castela, perdeu em 40 anos 50% dos seus caudais naturais, ou seja, chove 50% menos. O rio tem menos 50% de água que tinha nos anos 60. Se por um lado temos um ou dois transvases e por outro lado temos menos água, vamos acabar por ficar com um rio morto. Não seria o primeiro em Espanha. Já temos um exemplo de um rio que está morto em 150 km, que é o Alto Guadiana. Dentro de uns anos podemos deparar-nos com um caso similar no Tejo. Para Portugal, o problema será menos água e com pior qualidade. Menos água e pior qualidade. Os governos de Portugal e Espanha divulgaram que deverão assinar um acordo que visa a gestão comum do Parque Natural do Tejo Internacional.
tal como acontece no Parque Nacional da Peneda de Gerês. Para já há acordos informais ao nível da navegação e da pesca, mas há interesse na criação de um ancoradouro e no plano de pormenores de casas ilegais junto a Ponsul. Por resolver fica a eutrofização das águas do Rio Tejo e falta de preocupação por um caudal cada vez mais reduzido e que é controlado pelas comportas das barragens espanholas. Cada bacia hidrográfica é um ecossistema vivo de que dependemos. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que navegamos pela problemática da gestão do Tejo Internacional. E agora o bilhete de identidade dá-lhe a conhecer o coelho, uma espécie-chave dos ecossistemas mediterrâneos. Este animal já era caçado pelos romanos para o aproveitamento da pele e da carne. Conheçam melhor. A curiosidade dos coelhos é que foram distribuídos para o mundo a partir da Península Ibérica. É uma espécie bastante prolífica. As ninhadas chegam a ter 12 indivíduos. A reprodução acontece normalmente na primavera ou sempre que houver alimento disponível. O ciclo éstrico da coelha tem uma particularidade. Ela faz ovulação à presença do macho. Não tem um ciclo éstrico como o normal, com 28 dias ou não. Faz ovulação sempre que vê o macho. A diferença entre um coelho selvagem e um coelho doméstico está essencialmente no seu caráter. O coelho selvagem é bastante difícil de manutenção em cativeiro e o coelho doméstico não, tem um caráter muito mais dócil, tanto que este coelho está aqui parado na minha mão, não tem qualquer, não sofre stress de que fosse um coelho selvagem eu não conseguiria fazer isto. Para além disso, conseguiu-se aumentar o tamanho, conseguiu-se aumentar N variedades de cor, surgiram desde o branco com olhinhos vermelhos, como é este, desde castanhos, desde pelo comprido, desde até os coelhos anões e coelhos para companhia, os bélier, cabeça de leão, tudo isso são variedades de coelhos que surgiram a partir do coelho selvagem. Nós podemos utilizar a carne para a nossa alimentação, é um animal de caça, mas também podemos utilizar o pelo. O pelo era utilizado para fazer o felpo. Chapéus, na indústria chapeleira, e estes pelos fazem o tecido dos chapéus conhecidos. Em 1996, em Washington, nasce a primeira edição do BioBlitz, um evento que junta cientistas e naturalistas ao público em geral e inventaria os organismos vivos existentes num parque público. O modelo foi repetido por vários países e no final de 2008 chegou a Portugal. Foram 24 horas a descobrir a biodiversidade do campus de Gambelas, na Universidade do Algarve. O dia começa muito cedo para estes amantes da natureza. Alguns grupos tiveram mesmo que trabalhar na noite anterior para iscar armadilhas ou estender redes de captura e passariformes. Ontem à noite, ao pôr do sol, viemos colocar as armadilhas, iscadas com chouriço, fornecidas com algodão, e hoje de manhã temos aqui este belo exemplar. Já tivemos um que soltámos e pronto, este é o segundo do dia. Por acaso até nem correu mal à noite. E o que é que vão fazer agora? Agora vamos soltá-lo. Já o identificámos, é um macho, ratinho ruivo, como já disse, e vamos soltá-lo. Esta foi a armadilha onde capturamos aquele ratito. Como podem ver, tem algodão lá dentro, tinha isco, chouriço e maçã. A maçã é para não desidratar, o chouriço é porque cheira bem e pronto, ficou. Este ratinho eu estava à espera, porque é muito comum no nosso país. Apesar de ser de existir só na Península Ibérica e ali sul de França e um bocadinho norte da África, estava à espera de encontrar este porque é muito comum no nosso país. Estava à espera de uma ratazana ou duas, não correu bem essa parte e pronto, a seguir vamos fazer pesquisa de indícios de presença para ver se conseguimos detectar mais algum mamífero. Nos ecossistemas mediterrâneos os fogos são umas coisas naturais. A presença do homem é que aumenta a frequência dos fogos e, portanto, quando há uma frequência anormal de fogos, o habitat degrada-se e as espécies que estão adaptadas a maior perturbação, até exóticas, por exemplo, no caso das plantas, a cana, que as pessoas estão habituadas a ver ao longo das ribeiras, é uma praga que não existe naturalmente cá em Portugal, nem no Algarve. É um
conceito que foi criado nos Estados Unidos em 96. É um nome que se dá a uma maratona de 24 horas que pretende fazer a inventariação de todos os seres vivos que existem num determinado espaço verde urbano. Os objetivos desta atividade não são propriamente científicos, embora seja uma oportunidade principalmente para grupos de animais em que a atenção não é muita, para haver uma inventariação das espécies existentes, mas é também e principalmente uma oportunidade do cidadão comum conviver durante essas 24 horas com os cientistas, a nível nacional, neste caso, e conhecer um bocadinho do seu dia-a-dia e de como é que o trabalho científico é desenvolvido. Importa se tu a preparar, pões mesmo gambelas, a data e pões céu limpo. Choveu às 5 da manhã, mas céu limpo. Cá temos então a Sílvia melanocéfala, um macho, Sílvia melanocéfala, que leva então uma anilha A90, está certo? Porquê esta? É pelas dimensões e pelo material também. Portanto, é uma anilha de alumínio extremamente leve e que, em termos de peso para a ave, é mais ou menos o equivalente a um relógio de pulso para nós. Agora, a colocação da anilha é muito simples, mas tem que ser uma atividade muito calma para não corrermos o risco de... E como espero bem que vejam, a anilha está completamente solta, estão a ver? Anda aqui completamente à vontade e não prejudica absolutamente nada. Ela já mudou estas 3 penas, estas 3 aqui, já estão com uma franja cinzenta, em contraste com todas as outras que têm uma franja acastanhada. Portanto, todas estas penas são penas do ninho, mas de facto em muito mau estado. Aqui nas grandes coberturas, que é este grupo de penas aqui em cima, ele já mudou todas. Portanto, já mudou as grandes coberturas todas. Está tudo já novo com esta franja cinzenta. Já mudou, inclusivamente, a cobertura carpal também. Coberturas primárias, tudo isso é tudo... Ou seja, isto agora aqui para vocês não interessa assim muito, mas o que isto me ajuda a saber é dizer com toda a certeza que esta ave nasceu este ano. Portanto, eu tenho a certeza que esta ave nasceu este ano e, portanto, dou-lhe um código de idade 3. Tiraram-se medidas. Com 2 sopros, Marcial Felgueiras viu o tipo de muda das penas e o tipo de gordura que acumula, dado fundamental para sobreviver ao inverno. O peso estava nos 10 gramas e eis o grande momento que um pequeno participante do BioBlitz não esquecerá. Vou requisitar um assistente especial. Queres vir libertar a ave? Mão aberta, esticadinho. Eu vou tentar pôr a ave aqui devagarinho a ver se ela fica aqui um bocadinho. Mas ela está muito agitada, eu duvido que ela fique cá um bocadinho que seja. O ramo da ciência, digamos, que estuda a relação entre o homem e as plantas. E durante séculos e milénios o homem foi utilizando as plantas e foi transmitindo o conhecimento de como as utilizar. Hoje em dia, em relação especificamente às plantas medicinais e aromáticas, aos seus usos, os conhecimentos tradicionais já estão a perder, porque as pessoas, é fácil ir ao médico, é fácil comprar fármacos, então já não temos que saber como é que se utiliza a malva ou a erva cidreira, e por isso esses conhecimentos tradicionais que os nossos avós tinham, que os nossos bisavós tinham, estão-se a extinguir. E daí a importância de fazer estudos etnobotânicos, estudos que recolham essa informação do nosso património cultural, que passou durante séculos e milénios, e deixar isso escrito e tentar voltar a utilizá-lo se for preciso. Quero que me digam se alguém conhece este arbusto. Podem chegar. Podem arrancar umas folhinhas. É o alecrim, exatamente. O jogo continuou, mas o relógio do BioBlitz não para. E há outras atividades que estão a acontecer ao mesmo tempo. Paramos nos licanos.
Eu estou a ver aqui, por exemplo, que neste fruticuloso, embora seja um talo jovem, parece estar a formar também uma estrutura reprodutora pequenina. Podemos levá-lo para ver. Okay? Neste líquen cor de laranja, consegue-se ver a olho nu uns discos, não sei se percebem. Eu comparo muito a estes discos mais alaranjados às tartezinhas aquelas tartes aquelas bolachas com geleia no meio, okay? Aquelas tarteletes de geleia. O centro é equivalente a uma geleia, contém uns saquinhos carregados de esporos e tem sempre um rebordo, que é o que nós chamamos de rebordo talino, um rebordozinho, o equivalente à parte da bolacha da tarte. Okay. Uma delas, e que é comum talvez aos musgos, é de primocolonizadores. São as primeiras espécies a aparecer num substrato nu. Exato, sobretudo na rocha, por exemplo, uma rocha nua, um afloramento de granito, de calcário, é primeiramente colonizada por líquenes crustosos ou encrustados no substrato, que começam a fazer a primeira degradação química, física, e a formar a primeira camadinha de solo. Depois aparecem líquenes foliáceos, briófitas, os musgos, e líquenes fruticulosos, que continuam o processo de formação de solo para aparecerem as primeiras plantas ditas superiores. Há sempre uma grande surpresa por parte do público em geral e dos próprios cientistas da quantidade de espécies que conseguem encontrar num espaço verde no meio de uma cidade. Aqui nesta mata onde nós andamos, podem-se ver 4 espécies de pica-paus, que são aquelas que existem em Portugal. Os pica-paus têm uma particularidade engraçada, que têm uma língua muito grande. Isto por uma razão muito simples. É porque eles fazem buracos nas árvores para comer larvas, mas as larvas muitas vezes não estão logo à superfície da casca, estão no interior de buracos. Então o que é que eles fazem? Eles abrem um buraco na casca e depois com a língua é tipo um arpão, tem farpas e é muito comprida. Então desenrolam a língua e vão lá e trazem a larva que se alimentam. Nós aqui neste tipo de zona onde estamos, é muito importante nós conseguimos reconhecer os cantos, porque muitas das aves estão a cantar dentro da vegetação e não é fácil de vê-las. Portanto, o facto de conseguirmos identificar os cantos é importante. Mas depois há muitas que se conseguem ver aí, obviamente convém ter um bom guia, uns bons binóculos e conseguir identificá-los. São 2 piscos, não é? Aqui nas gambelas. As principais ameaças a estes seres alados também foram apreendidas pelos participantes. Envenenamentos com algumas espécies, não é? Mas no norte tem a ver lá com aquelas ações de controle de espécies predadoras, caça ilegal, que também continua a haver em alguns sítios, sobretudo ao nível deste tipo de aves que nós estamos a falar hoje, de paseriformes, continua a fazer-se muito aquela prática tradicional de apanhar aves para comer, com as armadilhas, portanto é uma prática muito corrente. Mas eu diria claramente que o principal, sim, um grande problema, de facto, ainda continua a ser a perda de habitat. O abandono da salinicultura e da transformação das salinas em pisciculturas, e não só. Há muitas aves que sofrem porque há muitas que nidificavam só especificamente em salinas e que estão a mudar, enfim, estão a sofrer as consequências. Portanto, enfim, há problemas que vão surgindo, de facto. A águia pesqueira, olha, isso é um bom exemplo, não é? Uma águia pesqueira que há 10 anos atrás ou 15 anos atrás existiam vários pares de casais ao longo da costa vicentina, desapareceram, extinguiram-se todos, como sabem, não é? Olha, isto é um pica-pau, é outra espécie de pica-pau. É um pica-pau daqueles malhados, mas pequeno. Isto é um pica-pau raro, este que nós estamos aqui a ver é relativamente raro. Provavelmente será a ave mais interessante que nós vimos hoje. Este cogumelo é comestível, que é o Coprinus comatus, mas só é comestível em jovem, porque ele tem uma característica, depois começa a abrir o chapéu e as lâminas do cogumelo começam a escurecer e transformam-se numa espécie de tinta, o que dá um aspecto pouco agradável a quem pretende consumir o cogumelo. Isto é o Lycoperdon. Costuma aparecer em zonas relevadas, com matéria orgânica, em zonas abertas, geralmente. Este tipo de cogumelos, que nós chamamos gastromicetes, que não é um nome científico, mas que os cientistas gostam porque é prático para identificar, tem uma forma de estômago, por isso é que são gasteromicetes.
E esta forma de estômago, porquê? Porque tem uma película, um exoperídeo, um endoperídeo, portanto 2 camadas protetoras, e esta zona aqui onde estão as estruturas de reprodução, quando estão maduras, transformam-se completamente em esporos, como este que já está aqui, que está muito úmido, está-me a custar aqui, estão a ver? Ficam assim com este aspecto. Dividimos as atividades em grupos de identificação, que são os grupos que durante estas 24 horas estão a identificar os diferentes seres vivos, estão divididos por especialidade, temos os briófitas, ou musgos, os líquens, mamíferos, insetos e também hoje vamos ter os répteis e os anfíbios. Tentamos ter a representação... Também as aves, não é? E também as aves, peço desculpa, esqueci-me. E também as aves, portanto, todos esses grupos estão a trabalhar durante essas 24 horas para, no final, conseguirmos ter uma lista de todas as espécies, ou de grande parte das espécies que estão aqui no campo de Gambelas. Normalmente o formigueiro começa como uma só rainha, que se enterra após ser fecundada e começa o formigueiro do zero. Ela, quando começa, não é rainha, porque ela trabalha só. Depois cria esta sociedade que não é mais que um super-organismo. Elas vivem em tarefas divididas. A fêmea será... São todas fêmeas, aliás. A rainha será a parte reprodutora do formigueiro e depois teremos como com os braços, as pernas que vão escavar, que vão cuidar das larvas, que vão buscar alimento. E vivem nesta sociedade, não semelhante à nossa, porque nós por vezes tentamos nos comparar com as formigas, regem-se por regras muito diferentes, que nós muitas vezes nem entendemos. É possível uma formiga sacrificar-se para o bem do resto da comunidade. Elas não hesitam em atacar algo, porque elas sabem que à partida vão morrer nos primeiros segundos, mas não hesitam, não pensam 2 vezes. E conseguem partilhar as tarefas de maneiras muito, para nós nos parecem muito difíceis, mas fazem-no completamente natural, de forma naturalíssima. Em determinadas alturas do ano nascem machos. Esses machos só, exclusivamente, são utilizados na reprodução. Eles fazem a fecundação das rainhas após as revoadas e a partir desse momento morrem. Tudo o que vemos aqui, todas as obreiras são fêmeas. Nas contas existem aqui pelo menos 7 adultos. E pronto, agora apareceram muitas crias, o que é excelente. Este é o habitat ideal. As pessoas costumam associar os camaleões às árvores, mas a verdade é que eles gostam mais de mato rasteiro. Mais outra destruidora de plantas, isto é impressionante. E é interessante, eu acho que o incêndio que houve aqui há 5 anos veio a impulsionar, por causa que abriu o mato e criou um espaço para que mais animais possam viver. Comecem a olhar para as rochas, costuma haver muitos animais nas rochas. Aliás, é aqui o melhor sítio para ver possivelmente um ocelado. O dia estava a acabar, mas a excitação foi geral quando um camaleão adulto foi avistado e um pouco mais acima uma aranha digeria um festim num dia marcado por insetos para todos os gostos. E que tal tocar em animais marinhos? Um aquário a palpar e o interativo, cedido pela Ciência Viva do Algarve, estava à disposição dos mais curiosos. Então temos aqui 3 espécies de algas, que é a alface do mar, que é muito conhecida. Temos aqui o códio. E podemos tocar à vontade? Sim, podemos tocar à vontade, nenhum destes seres vivos faz mal. E temos aqui outra alga, que é uma alga dura, não parece, que é uma alga calcária. Pino do mar, que é interessante se quiser tocar. Temos aqui vários bivalves, que são de animais que nós também já conhecemos, com 2 conchas. Temos o mexilhão, a vieira, a ostra, está aqui. A ostra, e esse é um unival, só tem uma valva, é um buzo. Chama-se pé de burro ou ferro de mar, porque quando passa na areia, alisa a areia. Este é o tal espirógrafo, é chamado poliqueta, é um anelídeo e é filtrador e alimenta-se com estas estruturas que, se nós tocarmos, elas retraem-se. As algas são produtoras primárias, fazem fotossíntese, como nas plantas cá da terra, e a seguir temos aqui vários animais do resto da cadeia alimentar. Temos aqui, estes aqui são filtradores, as poliquetas, os pirógrafos, bem como os bivalves, que filtram a água do mar, mas temos aqui carnívoros, como as anémonas, que se alimentam de camarões, de peixes. Também temos aí uma santola escondida, que também se alimenta que também é carnívora e come ouriços também. E temos alguns peixinhos que agora devem estar escondidos.
Durante as 24 horas foram identificadas 129 espécies pelas 8 especialidades. Refira-se que o grupo de identificação dos insetos conseguiu reconhecer 13 ordens, que devem representar entre 130 a 140 espécies. Como tal, o número total de espécies observadas durante o evento aumenta para cerca de 260. E agora os bioíndices. Começamos pela habitual análise da qualidade do ar, registada durante a semana de 9 a 15 de janeiro. O Porto apresentou uma média da qualidade do ar boa. Em Lisboa, a qualidade do ar foi média. No entanto, as duas cidades analisadas obtiveram nos dias 9 e 10 um índice fraco. O índice foi médio no dia 12 de janeiro, tanto na Invicta como na capital. O ozono e as PM10, as partículas finas ou inaláveis, permanecem como os principais poluentes e as condições foram desfavoráveis à dispersão. No dia 11, o dióxido de azoto foi outro dos contaminantes detectado pelos medidores da capital. E agora o índice de vento e de umidade relativa. 35 km por hora foi a velocidade atingida no Porto, onde o vento soprou fraco de este. Em Lisboa, o vento foi fraco de norte e não ultrapassou os 31 km por hora. Em Faro, o vento chegou aos 28 km por hora, soprando fraco de nordeste. Foi em Lisboa que a percentagem média de umidade relativa foi mais alta, atingiu os 83%. No Porto, a percentagem média de umidade relativa chegou aos 80%. E em Faro, a umidade foi de 73%. Estas medições ocorreram durante a semana de 9 a 15 de janeiro. E para terminar, o índice da recolha seletiva do mês de dezembro foi na capital que houve maior quantidade de material reciclado. 904 toneladas de plástico e metal, 2.745 toneladas de papel e cartão e 1.615 toneladas de vidro. O Porto aproximou-se dos valores lisboetas na recolha de vidro. Em Faro, o vidro continua a ser o material mais separado. Agora, em valores totais, as três regiões separaram um total de 1.975 toneladas de plástico e metal, mais do que no mês de novembro. Foram recolhidas 5.292 toneladas de papel e cartão, mais 240 comparativamente ao mês passado. A recolha de vidro atingiu as 3.837 toneladas, mais 332 do que no mês anterior. Hoje viajamos pelos parques naturais do Tejo Internacional português e espanhol e comparamos as diferenças. A falta de vigilância, sinalética e regras no lado português, fruto da escassez de meios e de orçamento do ICNB, espelham as fraquezas da política de conservação da natureza em Portugal. A degradação da água do Rio Tejo é um ponto comum entre os dois governos, que olham o recurso como inesgotável. Temos de alterar políticas e ações concretas no terreno para termos um futuro cada vez mais verde. Quanto a si, já sabe, temos encontro marcado na próxima semana para mais um programa Bioativo. E finalizamos com a agenda desta semana, seminário As Dimensões Sociais e Humanas das Alterações Climáticas, a 27 de janeiro, na Universidade de Lisboa. 5º Passeio Pedestre Amendoeiras em Flores, a ocorrer a 1 de fevereiro na Comiada de Altamora, no Algarve. Fazer fósseis com folhas no Jardim Botânico. A organização é do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra e a atividade tem lugar durante o mês de janeiro. Por último, o seminário de Introdução à Arboricultura Urbana, a 15 de fevereiro, na cidade do Porto. A organização está a cargo da Associação Campo Aberto. Despedimos-nos marcando encontro na próxima semana para mais um programa Bioativo.